Vamos falar então um pouco da noção de cultura atrelada a esses dois textos da Manuela Carneiro da Cunha e do Eduardo Viveiro de Castro, que eu acho que tem muita articulação. O texto da Manuela Carneiro da Cunha, intitulado Cultura e Cultura, cultura entre aspas e cultura, e do Eduardo Viveiro de Castro, No Brasil, todo mundo é índio. Vamos então falar do conceito de cultura atrelado a esses dois textos, porque eu acredito que eles se relacionam bastante, porque de alguma forma ambos mobilizam e criticam essa noção. Eles remetem muito ao texto do Salins, do Marshall Salins, que é um antropólogo contemporâneo. É justamente essa questão de pensar como o Ocidente, ou o saber ocidental, ele forjou ao longo do tempo uma série de questões, entre elas a ideia de cultura. Ou seja, ele construiu a ideia de cultura sempre baseado num saber, principalmente a antropologia, que vinha de você conhecer um outro povo, você conhecer um povo muito diferente do seu, e a partir daí você vai falar, você vai entender a língua, e aí a partir daí você vai entender os costumes e vai poder escrever a partir da sua perspectiva, mas que também não é só uma perspectiva tão ocidental, a partir do ponto de vista do nativo. Essa é a premissa da antropologia clássica, O Malinowski, lá no começo da antropologia, foi para a Ásia, para a Polinésia, estudar os habitantes de lá, e ele que inaugurou esse método, digamos, antropológico, que é você ir a campo e viver com as pessoas de lá, e a partir daí construir um saber. O que o Salins coloca é que, ao fazer esse exercício, os ocidentais, eles simplesmente abstraíram o fato de que eles mesmos têm uma cultura. Cultura era sempre algo relacionado ao outro, sempre algo muito diferente do europeu. Ignorou-se que o Renascimento também foi uma forma de apropriação cultural, tudo era muito naturalizado. A cultura europeia não era visto como tal, era algo naturalizado, era o padrão. E o Salins vai tratar de desconstruir justamente esse modelo, porque ele vai estudar a nossa cultura burguesa, a nossa cultura ocidental, e vai mostrar que ela precisa ser relativizada como qualquer outra cultura. Então ele vai dizer que nós vivemos no capitalismo, e o capitalismo também é uma espécie de cultura que gera determinadas práticas, determinados modos de viver, de ser, e isso também é uma construção. No momento do colonialismo, acho importante falar isso também, a antropologia muitas vezes se inseriu nesse contexto de colonialismo na África, principalmente, e também na Ásia. Muitas vezes os antropólogos iam junto com os colonizadores, e a antropologia também teve um papel nesse momento que acabou vamos conhecer para dominar, Então acabou servindo de alguma forma aos objetivos do colonialismo. Chegou nos movimentos pós-colonialistas, nas independências, nas colônias, e a antropologia tem já um bom tempo de vida, começou a se questionar todo esse saber antropológico, dizendo que os antropólogos não tinham direito de falar em nome daqueles que eles julgavam conhecer. Principalmente nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, antropólogos nativos, ou seja, antropólogos pertencentes a etnias que já foram estudados por outros antropólogos,
começaram também a se colocar num papel, não, nós podemos falar porque nós somos parte desse povo. E esse movimento todo engendrou uma série de críticas, uma série de questionamentos a respeito do que é antropologia, quem pode fazer antropologia, até onde a antropologia pode ir, o que pode ser dito e o que não pode ser dito, ou melhor ainda, com que caráter de legitimidade as coisas podem ser encaradas e para quais fins. Né? Como o Viveiros de Castro fala, o antropólogo atualmente serve para dar laudo, para provar que uma pessoa é de uma determinada etnia ou não, que ali, no determinado território, há a constituição de um povo que merece ficar ali ou não. Todos esses serviços mais críticos que um antropólogo pode prestar, eles são vistos no meio desse conflito todo de legitimidade e do discurso antropológico e de questionamento dos fins para os quais ele pode servir. Né? Ou seja, afinal, volta-se de novo a questão do colonialismo e coloca essa questão, afinal, de que lado que vocês estão? O que se coloca em jogo, a partir daí, é o que é a cultura, né? A cultura tradicional, que seria a nossa cultura, a cultura ocidental que foi criada, muitas vezes, em oposição às culturas tradicionais, que por mais que sejam várias, muitas vezes elas acabam virando uma coisa só, que é o conhecimento tradicional, como coloca a Manuela Carneiro da Cunha. E nessa oposição, muitas vezes, o saber sobre essa cultura tradicional, ele vem de fora e ele tenta equiparar coisas que não funcionam. Porque como a Manuela Carneiro da Cunha ela fala, nós temos as nossas premissas e as nossas formas de enxergar e classificar e mesmo as noções de poder e de governo que aparecem no texto dela, muitas vezes não são ou são de uma outra forma, a gente chama de governo, mas em outras sociedades isso não se coloca dessa maneira. Então é preciso problematizar, porque cada povo tem suas classificações, tem suas formas de enxergar o mundo, tem suas categorias, e muitas vezes um discurso de antropólogo ele serve para muitas vezes equiparar coisas que não tem como se equiparar, porque eles partem de pressupostos heurísticos, de pressupostos simbólicos totalmente diferentes, né? Você dizer que um chefe de uma tribo ele se equipara ao poder executivo, ou mesmo a ideia de poder é muito relativo. Outra coisa que o Viveiros de Castro coloca é sobre quem pode dizer quem é índio ou não, afinal, esse saber tem que vir e ser legitimado por alguém que faça parte de um corpus de cientistas, um corpus científico capaz de dizer o que se enquadra e o que não se enquadra em determinado modelo. Porque é isso que eles estão fazendo com as etnias, é isso que eles estão fazendo com os povos, tentando delimitar territórios. E tudo isso é muito questionável, porque a partir do momento, primeiro, a cultura ela não é fixa. A partir do momento que tem uma pessoa ali estudando essa cultura está em constante transformação. E o próprio contato com outra cultura já transforma aquilo numa outra coisa. E, além de tudo, a partir do momento que tem alguém estudando a sua cultura e você está em contato com isso, com esse processo, a própria classificação do outro sobre você também interfere naquilo que você considera sendo você, isso pensando em coletividade, e você também acaba forjando discurso sobre si e sobre quem você é a partir desse discurso, mas também descolado dele. Então é uma coisa que muda. Então é o que ele fala, mesmo os índios, eles não são mais os mesmos, porque também tem uma visão ocidental de índio, uma visão científica de índio,
que eles também lidam com isso, de alguma forma dialogam com isso, para o bem ou para o mal. Então, eles têm as práticas dele, mas eles também se comportam em vários momentos como índios. Tem toda essa performance, porque também é necessário performatizar. Mas, ao fim ou ao cabo, não faz sentido delimitar e dizer isso é índio, isso não é. Ou isso pertence a tal etnia, isso pertence a outra. Porque as próprias noções, elas estão mudando a todo momento. Então, essa noção identitária, ela tá caindo por água abaixo. Primeiro porque há vários papéis a serem cumpridos, e dependendo do ponto de vista do qual você olha, ele é só um índio. Dependendo do outro ponto de vista, ele é um índio de etnia tal, inserido no território tal. Dentro da perspectiva dele, ele é outra coisa. Mas se ele está em oposição, faz sentido se colocar como indígena. Então, o que está sendo dito aí é que também tem a questão política de definição, e a partir daí o antropólogo ele não pode cair, né, nesse jogo de atuar como o detentor da verdade, ainda mais na nossa situação em que muitas vezes isso é usado, na verdade, mais para subjugar esses povos do que para ajudar a delimitar as terras deles. Então, toda essa ideia de somos todos índios, que o Viveiros de Castro coloca, é uma grande provocação e, ao mesmo tempo, problematização de que, assim, essa questão identitária de ficar definindo identidade está ultrapassada. Não tem mais isso, eu sou aquilo, você é isso. As pessoas são o que elas são e o que elas quiserem ser, e elas que vão dizer o que elas são, e elas que vão definir, com base no que elas fazem e no como elas agem, o que isso significa, e não um antropólogo. A mesma crítica pode ser aplicada no que a Manuela Carneiro da Cunha fala com relação aos saberes tradicionais. Que se por um lado essa ideia de vamos recuperar, vamos salvar os saberes tradicionais, a partir do momento que a gente coloca nesses termos, a gente não só unifica o conceito, como também a gente fala por eles. A gente define o que é saber tradicional, sendo que não é por aí, né? O que é saber tradicional tem que ser construído por quem tiver interesse em salvar isso como saber tradicional. Eu tenho uma colega que está estudando agora no doutorado justamente isso, os relatos selvagens, que ela chama, que são, durante vários anos, uma série de antropólogos foi numa tribo e fez uma série de... tirou foto, fez vídeo, fez uma série de relatos. E agora os nativos, os índios dessa tribo, eles querem ter acesso a todo esse material e querem construir uma biblioteca para eles com tudo isso. Quer dizer, eles querem se apropriar disso que os antropólogos fizeram e dar o fim que eles querem dar para isso. Então, é bem nesse sentido que essa questão tem que ser colocada. Problematizar a identidade, como encarar a questão indígena no Brasil hoje, quais são as premissas, o que está em jogo, quais são as relações de poder, e como um antropólogo, como um estudioso da cultura, né, ele se enquadra aí. E aí, para finalizar, problematizando de novo cultura e cultura, entre aspas, como a Manuela Carneiro da Cunha coloca, a gente tem que pensar que essa cultura que nós, Ocidente, antropologia, inventou e cunhou como termo, um saber sobre o outro, formas de viver, tudo que a gente chama de cultura, isso é cultural, isso diz respeito àquela coletividade,
Isso foi a partir da nossa lente, das nossas classificações, das nossas formas de enxergar correlações, e que isso diferencia imensamente a forma como os povos que foram estudados lidam com essa ideia, né? E muitas vezes eles podem mobilizar, isso é nosso, com base no que um outro falou, mas sempre pensando nas implicações políticas que isso tem.